Por falta de palavra melhor, a gente vai falar um pouco sobre equity, só que na verdade o assunto real desse vídeo é sobre criar valor na carreira. Vídeo um pouco filosófico, um pouco prático, e eu quero te ajudar a basicamente pensar sobre isso daqui, ó, sobre como criar valor na sua carreira, né? Quais decisões vão levar na maximização de valor. Que isso vai se traduzir, espero eu, em mais dinheiro e mais satisfação. Primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre equity. E equity não é nada mais, nada menos do que você ser dono ou ter um percentual de um determinado ativo, certo? Então, no mercado de ações, se você compra ações do Banco do Brasil, você vai ter ali um pouco de equity no Banco do Brasil, você vai ter um percentual infinitesimamente minúsculo da ação daquele banco. Na nossa carreira, no modo prático, né? Isso aqui vai se traduzir em uma de duas coisas: stock options ou uma sociedade de verdade, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas eu quero extrapolar isso daqui, extrapolar esse conceito de equity e criação de valor na carreira para absolutamente tudo. E eu levo isso daqui para um extremo meio insano, tá? Que para a maioria das pessoas talvez não faça o menor sentido. Que é o seguinte, né? Na sua vida, na sua carreira, conforme você ganha dinheiro, existem duas maneiras, assim, digamos, de se construir valor. A gente vai ter aqui o que eu chamo de fluxo e o que eu chamo de valor. Fluxo é o seguinte, é dinheiro entrando. Fluxo é o seu salário, é o freela que você faz, é tudo que vai botar dinheiro no seu bolso no final do mês. E valor é uma pegada mais de valor intrínseco, é um pouco menos visível pra gente, né? Vamos dar uns exemplos aqui pra gente entender o que eu quero dizer com isso daqui. No seu emprego, certo, tá entrando uma certa quantidade de dinheiro, tá entrando um salário aí. Esse salário é um fluxo, isso aqui é muito fácil de visualizar, e as pessoas prestam muita atenção nisso daqui sem necessariamente prestar atenção ao valor, né? Se você tem um salário de, supondo, 3 mil reais, todo mês entra aí mais ou menos essa quantidade, né? A gente tem uma visibilidade muito fácil disso, a gente sabe uma previsibilidade muito alta. Esse seu emprego, que te paga 3 mil reais por mês, certo? Esse daqui é o fluxo, é o quanto de dinheiro entra. A sua posição nessa empresa, o seu cargo, para você tem um certo valor intrínseco também. Esse valor não é 3 mil reais, esse valor não é 3 mil reais por mês. O seu cargo vale para você mais ou menos o quanto você toparia aceitar de dinheiro para largar esse emprego hoje. Por exemplo, se eu te oferecer 100 reais, você larga esse emprego? Quase com certeza não. Se eu te oferecer 3 mil reais, você larga esse emprego? Você pode pensar, pô, é o salário de um mês inteiro, né? Mas eu acho que eu demoraria mais de um mês para conseguir um emprego igual ou melhor a esse. É muito risco. Eu não acho que eu toparia 3 mil reais. Agora, se eu te ofereço 10 mil, começa a ficar interessante. Se eu te ofereço 100 mil, eu tenho quase certeza que você toparia sem sair desse emprego. Logo, a gente consegue concluir que o valor intrínseco que o seu emprego tem para você é algo entre 10 mil reais e 100 mil reais. Esse valor intrínseco não pode ser facilmente convertido em dinheiro, na maioria dos casos. E esse valor intrínseco é algo que eu vejo as pessoas negligenciando muito, e não só num âmbito de salário de emprego, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que acaba pesando muito para a maioria das pessoas, que nem permite que elas comecem a pensar em valor, né, em construção de valor, em geração de patrimônio, talvez, é que o fluxo delas não é nem o suficiente, certo? Se você ganha, sei lá, 3 mil reais, você provavelmente não tá nem aí pra geração de valor no longo prazo, porque isso daqui talvez nem seja o suficiente para fechar as contas no final do mês, né? Então, nota, quanto menos dinheiro, menos reserva de emergência, menos investimentos a gente tem, menos margem a gente tem para cometer erros, né? Mais importante acaba sendo o fluxo e menos importante acaba sendo o valor. As pessoas priorizam muito o fluxo contra a construção aqui de valor. Porque, né, imagina que no início da sua carreira você tem aí um algo, certo? A gente vai falar o que pode ser esse algo, que em teoria vale 20 mil reais. Por exemplo, uma micro startup que não dá lucro. Em teoria vale 20 mil reais, só que se você não consegue vender isso, se você não tem um network decente para conseguir vender essa micro startup que não dá lucro, você não consegue nem transformar isso em dinheiro porque ela não dá lucro. E no início da sua carreira isso daqui seria muito interessante, né? Mas não tem nem muito por que você construir isso se você não conseguir dar saída para isso, certo? Agora, quanto mais você evolui na carreira, certo? Principalmente quando você sai ali do 0 a 0, né? Sair do 0 a 0, eu quero dizer, você tá ganhando um salário que consegue pagar as contas no final do mês, mas inclusive, até para chegar lá é importante a gente ter um olho não necessariamente para cá, e a gente ter um olho aqui, ó, para valor. Existem maneiras diretas e indiretas de se transformar uma coisa em outra, né? Da gente priorizar dinheiro agora ou valor que vai gerar mais dinheiro no futuro. Uma dessas maneiras seria eu pegando esse dinheiro aqui, certo? Que é um fluxo que entrou no meu caixa. Vamos botar um número maiorzinho, né? Pegando 6 mil reais, por exemplo, gastando 4 mil para sobreviver e investindo 2 mil reais. Esse investimento de 2 mil reais em ativos de valor geraria ali um certo patrimônio, um certo valor intrínseco que eu posso carregar meio que para sempre. Isso que dá um gancho muito natural, né? Falei sobre investimentos, eu preciso falar da patrocinadora do canal, que é o VP. Fica que eu prometo que essa publi vai ser legalzinha. Que é o seguinte, né? É impossível
falar de equity, é impossível falar de fluxo e valor sem falar de investimentos. É impossível falar de investimentos, de equity, sem te alertar para trambicagens que existem por aí e hypes vazios que existem por aí, né? Tem um monte de coisa que tá aí que só serve para gerar clique e te separar do teu dinheiro. Por exemplo, quando eu falo desse tipo de coisa, você nunca vai ver eu falando de bet, né, de aposta esportiva, que seria apenas algo para te separar do teu dinheiro. Se um dia eu vim a falar disso em um tom positivo, se um dia eu vim a incentivar esse tipo de coisa, pode me bloquear que o meu cérebro derreteu e não funciona mais. Certo? Tem gente que perde a economia de uma vida inteira por causa de aposta esportiva. Não faz o menor sentido eu falar disso aqui. Também tem hypes temporários, né? Coisas que não são necessariamente fraude, mas que, assim, claramente a ideia seria gerar um hype vazio pra te colocar no negócio, pra te separar do teu dinheiro, sabe? Tipo, pra você ser o trouxa que dá liquidez pras outras pessoas. Que aí seria o caso de eu falar de NFT de macaco, né? De fotinho PNG de macaco, de criptomoeda que ninguém conhece. Assim, existem mais de 10 mil criptomoedas já criadas. Eu chuto que talvez, no máximo, umas 20 prestem. Então, assim, quando você vai investir, quando você vai pensar aqui numa geração de valor a longo prazo pra sua carreira, tu vai ter que aprender com alguém que não vai te botar em nenhuma furada, né? Vai ter que aprender com alguém que não vai incentivar bet, vai ter que aprender com alguém que não vai incentivar uns NFT totalmente sem sentido de macaco, que desvaloriza 90% depois que o hype passa, né? Em criptomoedas que não fazem o menor sentido. Certo, tô falando daquelas pequenininhas, assim, desconhecidas que ninguém faz a menor ideia de quem criou. Esse alguém que vai te ajudar a investir é o VP, que patrocina o canal. Eu sou cliente da UVP desde 2024, outubro de 2024 para ser mais específico, muito antes da gente fechar essa parceria de eu começar a divulgação deles aqui no canal, né? Eu só topei porque é um produto que eu vi, que eu uso, que faz sentido para mim, que pode fazer sentido para vocês, que eu analisei, certo? É a maior escola de investimentos do Brasil. Eles vão te ensinar a investir de verdade em ativos de valor, e a UVP vai te ajudar a construir equity, né? Que é o tema aqui desse vídeo. Você vai aprender a investir. Aqui, ó, se você seguir o pace aqui do curso, né? Em 8 semanas, você vai se sentir 100% seguro para investir, né? E se você não se sentir, você pode solicitar o seu dinheiro de volta. Você também vai ter acesso ao cartão de crédito Black, que te dá direito a cashback na fatura e sala VIP em aeroporto. E você pode confiar que eles vão te ajudar a investir em ativos de valor, tá? A UVP nunca vai te botar em furada de casa de aposta, de trading, de opção binária que não faz o menor sentido, de NFT de macaco. Se um dia eles fizerem isso, tu perde teu dinheiro de volta, tá? Clica no link na descrição, faz aqui tua análise de perfil, tá? É rapidinho. E vem comigo fazer parte da maior escola de investimentos do Brasil. Agora, investir, né, pegar aqui o seu salário e comprar certos ativos vai transformar ali um fluxo em um patrimônio ou valor de uma maneira direta, mas a gente consegue fazer essa construção de uma maneira um pouco mais indireta e é isso que eu acho que as pessoas não focam muito, na verdade. A gente tem algumas maneiras diferentes de se maximizar valor, né? E essas maneiras não necessariamente são só focar no fluxo, tentar aumentar o seu salário o mais rápido possível e pegar esse salário e investir. Isso é um caminho adequado para muita gente, na verdade, mas não é o único caminho que tem. Existem outras maneiras de se construir aqui um valor, de se construir aqui um equity, um patrimônio, e até de se construir valor que não vai se expressar necessariamente em dinheiro, né? Como assim? Se tu pegar aqui o site Levels FYI, né, e olhar aqui, por exemplo, o Google, o quanto que o Google acaba pagando, isso que tem reais nos Estados Unidos, não faz sentido, vamos olhar Brasil. Você vai ver que os salários ali para alguém sênior no Google estão na faixa de mais ou menos 700 mil reais por ano, só que isso nunca vai cair na sua conta como dinheiro, porque o base pay, né, o salário base é 390 mil, né, que vai dar 30 e tantos mil reais por mês, e algo próximo de 30 mil reais por mês também de ações. Então você vai estar ganhando 30 mil, né, descontados impostos e tal, ali na sua conta bancária, e também você vai estar ganhando ações que você só vai poder acessar dado determinado período de tempo, né? Essas ações só vão ficar 100% acessíveis para você daqui 4 anos. Tem aqui o período de vesting, né? Logo, em determinadas empresas você vai ter a opção de ter stock options e pode ser que isso diminua a quantidade de dinheiro que você vai ganhar hoje para que seja construído um certo patrimônio que você vai ter acesso lá na frente. Em teoria, como o fluxo, né, como o dinheiro no seu bolso tem uma liquidez maior, como as pessoas geralmente têm uma necessidade maior disso, a lógica é que valor no longo prazo tende a ser melhor do que fluxo no curto prazo. A lógica é que quanto mais você puder delegar o acesso a esse dinheiro, melhor é. Em todo caso vai ser assim? Não. Em todo caso não vai ser assim. Isso aqui não se traduz na realidade sempre. Mas existe uma tendência muito forte a valer muito a pena você estar olhando bastante para esse lado da equação e tentando maximizar esse lado da equação, porque maximizar esse lado da equação vai te ajudar a aumentar o outro lado da equação mais no futuro. Então, dado que as pessoas têm
essa preferência pelo fluxo previsível, né? Em teoria, na pura teoria, existiria então um prêmio de risco a ser pago para pessoas que delegam essa entrada de dinheiro, né? Para pessoas que abdicam do dinheiro agora e querem ver esse dinheiro só lá no futuro. É isso que acontece, por exemplo, com pessoas que criam startups, né? Então a gente pode colocar aqui empreendedorismo barra startups, mas isso aí é bastante na teoria, na prática é difícil a gente comprovar isso, porque, pasmem, empreendedores geralmente não ganham mais do que os seus pares, na verdade. Salvo engano, 90% deles ganham menos dinheiro do que ganharia se estivesse simplesmente empregado. Então isso aqui é uma tomada de risco bastante grande que não necessariamente maximiza o valor, tá? Em questões de dinheiro. Porque eu acho que isso daqui vai maximizar o valor de uma maneira muito diferente. Imagina como tá o seu currículo agora, tá? Teu currículo ali tem que tu é um desenvolvedor, não sei, júnior, pleno, sênior, que tem capacidade de rodar um Spring Bootzinho ali no Java, um Kafkazinho legal, super bacana. Imagina se no teu currículo tem que tu fundou uma fintech XYZ que deu errado, aí tu fundou uma empresa de cripto XPTO que deu errado também. Na terceira vez, depois de 10 anos empreendendo, tu fundou uma empresa rapper de IA e aí tu vendeu essa empresa por determinado valor. Mesmo que esse valor seja menor do que o valor que tu teria ganhado em todos os teus salários acumulados até esse período de tempo, eu vou argumentar que o valor que agora você tem como experiência profissional, como pessoa que fez essas coisas, em termos de network, em termos da sua capacidade de gerir startups, né, em termos do fato de você ter feito uma startup que deu certo e ter vendido essa startup, é muito maior do que o valor que teria sido, que estaria intrínseco no seu trabalho se você tivesse ficado só 10 anos fazendo desenvolvimento back-end, né? Então, o que eu tô argumentando aqui, na verdade, é que a gente consegue olhar pra isso até num contexto um pouco mais realista, certo? Eu peguei contextos que são fora da realidade de muitas pessoas, mas imagina que você trabalha na empresa A, tá? Você é um dev na empresa A e existe a possibilidade de você na empresa A trabalhar em 2 projetos, tá? Você pode escolher se você vai trabalhar na manutenção de um CRUD simples ou você pode escolher se você vai trabalhar num projeto que é a implementação de um software com Kafka ou microserviços, né? Qual dessas duas decisões vai te agregar mais como profissional? Pô, o CRUDzinho simples, vai ser algo que vai te demandar pouco tempo, certo? Demanda menos tempo, menos estresse, né? Vai ser algo mais tranquilo. Como demanda menos tempo e menos estresse, convenhamos, se você estiver em home office, né? Vai sobrar ali 2 horinhas por dia pra você fazer o que você quiser, você teoricamente consegue pegar essas 2 horinhas por dia, até fazer um freela e converter isso aí num certo dinheirinho. Vamos botar aí R$ 200 numa semana? Talvez 500. Em teoria, a opção de um CRUD simples é simples, né? É mais simples, é mais fácil. Isso daqui vai ser o quê? Vai te demandar mais tempo, vai te demandar mais estresse. Você não sabe fazer essas coisas, né? Estamos colocando aqui num universo que você não sabe usar Kafka e implementar microserviços. Então, nesse caso aqui, te falta 2 horas, você nem vai ter tempo livre, você vai ter menos tempo livre, porque vai ser mais estressante. Agora, no final desses 2 projetos, qual dos dois agregou mais no seu currículo? Qual dos dois agregou mais na sua experiência profissional? Qual dos dois foi uma melhor decisão para o longo prazo, certo? Porque você pode olhar muito bem e pensar que esses R$ 500 no bolso aqui valem muita coisa, mas de repente, isso daqui te ajuda a entrar numa empresa que vai te pagar pelas mesmas horas de trabalho R$ 2.000 a mais por mês, certo? Então, aqueles 500 na verdade não eram nada. E falando do exemplo do freela ainda, né, é muito comum a gente ter, por exemplo, a opção de fazer um freela, que é, sei lá, um website aí com certas funcionalidades para barbearia de sei lá quem. Eu sinceramente não sei qual o valor que essas coisas estão rolando. Ou landing page, né? Landing page é uma boa. Acho que a galera ainda paga pela landing page, acho que as pessoas ainda não usam, não sabem fazer uma ali com IA, enfim. Até porque a IA também vai alucinar demais, né? Vamos colocar aí, quanto que você consegue tirar numa landing page bem bonitinha ali, que você fez ali um código bacana, teve idas e vindas com clientes, você conseguiu fazer isso aí no seu tempo livre ao longo de uma semana. Uns R$ 800 faz sentido? Acho que faz sentido. Acho que é algo adequado. Se você fizer isso daqui, sei lá, durante 6 meses, né? A gente vai ter aí R$ 4.000 no mês. Daria um total de R$ 24.000. Pra quem tem experiência com esse tipo de coisa, sabe que o que eu tô falando é quase uma piada. Porque você não vai ter esse número de clientes, tá? O difícil de freela é encontrar cliente, né? Fazer o freela. Mas enfim, vamos pro mérito desse argumento. Imaginar que tu consegue fazer freela o suficiente pra juntar essa quantidade aqui de dinheiro, né? E alternativamente, você poderia também usar o seu tempo para estudos. Imagina que você vai estudar fazendo projetos pessoais. E aí você vai fazer uns projetos pessoais numas coisas que estão sendo demandadas por aí, né, no mundo. Vejo que tá muito popular fintech, né? Então de repente você faz um ledger, muito legal. Você pode também mexer com coisas de cripto e Web3, tá pagando super bem. Tem várias empresas querendo profissionais que tenham essas habilidades. Aquelas coisas de lock de fintech, né? Race conditions. Estudar aí o playbook de fintechs, né? Vou imaginar que você dedicou os seus mesmos 6 meses para isso daqui.
quê? A quantidade de dinheiro que você ganhou depois desses 6 meses é de exatos R$0, mas na verdade talvez seja negativo, talvez você tenha gastado aí R$1.000 em cursos. Então, existiu aqui uma diferença de 25 mil reais, né, que você teria ganhado a mais fazendo freelas de coisas que você já sabe fazer, contra estudar coisas que você nunca fez na vida e não sabe fazer e não sabe quando que você vai usar elas no mundo real, mas se de repente isso daqui se traduzir para aplicar para empregos melhores, não precisa nem ser empregos no fora do país, certo? Pode muito bem ser empregos em empresas brasileiras, em grandes bancos do Brasil, vamos supor que você entra num grande banco. Aí, de repente, esses 24 mil reais aqui vai ser coisa que você vai tirar em 1, 2, 3 meses. E, de repente, essa escolha aqui acabou sendo melhor. Só que, claro, são estratégias diferentes. A gente não pode contar que assumir esse risco aqui, certo? Vai dar certo, vai vingar em alguma coisa. Porém, o que a gente pode ter certeza, claro, a gente nunca vai ter certeza de que que essa escolha vai ser uma escolha que vai gerar mais dinheiro. Não dá pra gente saber disso, mas a gente pode ter certeza, quase que absoluta, na minha opinião, que essa escolha vai ser a que no final te leva a ser um profissional mais capacitado, capaz de fazer mais coisas diferentes de valor, para caso você queira ou almejar empregos melhores, mais valiosos, né, ou trabalhar em uma empresa própria, ou abrir uma empresa própria em algum momento. E a minha opinião pessoal é que, claro, sempre tem que ser analisado o contexto, né, mas é que pender para esse lado é o que as pessoas fazem pouco, porque elas estão sempre buscando, claro, lógico, muitas pessoas precisam, né? Mas as pessoas estão também sempre buscando esse imediatismo aqui. Mas eu acho que uma das maneiras de se maximizar valor, né? Vai ser então através do estudo, através de projetos pessoais, através de coisas que vão valorizar o seu skill set, a sua capacidade de criar coisas. Eu tô sempre tentando maximizar isso daqui no longo prazo, né? Maximizar o quanto eu, como profissional, consigo gerar, porque existe uma certa tendência, que não é nem um pouco perfeita, de que o quanto você ganha e o seu valor de mercado vão convergir, certo? Vamos imaginar aqui num mundo das ideias puras, tá? Que a gente tá, sei lá, na caverna de Platão. O seu salário é 5 mil reais, seu valor de mercado é 15 mil reais, né? O que eu quero dizer com valor de mercado? Empresas pagam para profissionais mais ou menos como você o valor de 15 mil reais. Essa diferença aqui, do quanto você ganha e do quanto as empresas costumam pagar para profissionais como você, ela tende a convergir em algum momento. Ou os outros profissionais vão começar a ganhar menos em algum momento, ou você vai começar a receber propostas e em algum momento você tem a possibilidade de aumentar o seu salário. Então, as coisas que me levarem para esse valor de mercado maior são coisas que eu priorizo. E a decorrência natural disso é que, pô, a gente pode imaginar um cenário que eu ganho, por exemplo, 5 mil reais, certo? Eu posso ficar 6 meses fazendo freela e durante esses 6 meses, ganhar os 20 mil reais lá que eu falei. Ou eu posso também ficar 6 meses fazendo coisas que vão me levar mais para perto, que vão me dar as capacidades necessárias para me tornar um profissional que, em média, tá tirando, sei lá, 8 mil reais por mês. Entendeu onde eu quero chegar? Isso daqui é o que vai entrar uma única vez e você vai ter esse dinheiro aí que você pode investir em alguma coisa. Isso daqui, certo? Você se tornar um profissional que é mais valioso, que vale mais no mercado, é algo que, né, no momento que você de fato conseguir esse emprego melhor, vai botar 3 mil reais por mês no seu bolso todos os meses por um longo período de tempo. E eu acho que, pelo menos eu vejo, que as pessoas não estão tão focadas nesse tipo de coisa, talvez quanto elas deveriam, e talvez elas devessem prestar mais atenção em maneiras de maximizar o valor delas como profissional no longo prazo. Essa lógica aqui também, ela pode se traduzir em decisões profissionais, tá? Imagina que você pode escolher entre os seguintes empregos, tá? Você vai ter uma startup aqui que vai te pagar 8 mil reais, você vai ter uma alta demanda, é uma startup, uma fintech que trabalha com cripto. Você sabe factualmente que aqui você vai aprender muita coisa, e você sabe factualmente também que aqui você vai ter muito estresse. Isso aqui a gente não pode negar, startup é startup, o ambiente de startup é assim. Alternativamente, vamos por aqui um bancão que você tem um trabalho fácil, né? E eu não sei como é que eu trabalho em bancões, eu tô só imaginando um negócio aqui aleatório, não faço a menor ideia. Que você tem uma média demanda. Enfim, ainda lida com dinheiro, né? Ainda é um banco, mas é algo um pouco mais legado, um pouco mais moroso, um pouco mais tranquilo. Dependendo do seu momento de carreira. Aqui, ó, na minha opinião, o que vai te agregar mais como profissional, sem sombra de dúvidas, é isso daqui. Agora, qual decisão que faz mais sentido vai ser uma decisão bastante pessoal também, né? Porque aqui a gente tem que começar a pesar as coisas e fazer uma certa ponderação. Eu acho que essa escolha de startup vai dar mais valor no longo prazo. Eu acho que essa é a escolha de startup que, assim, se você for por esse caminho, que daqui 20 anos você vai ter mais dinheiro do que se você for por esse caminho. Eu acho que vai. Agora, tudo depende, né? Se esse muito estresse aqui te causar um burnout, aí acabou essa história aqui. Aí não valeu a pena. Tudo depende também do em que momento de carreira você tá, né? Se você já tiver aí os seus 45 anos, cara, de repente a ideia
ideia do bancão é a ideia que vai te trazer mais valor no longo prazo, porque tu não vai ficar lá mais 30 anos, sabe? Não vai chegar ao ponto que o quanto você aprendeu na startup vai compensar e se traduzir em dinheiro. Talvez não chegue. E talvez o que você queira maximizar não seja nem valor. Talvez o que você queira maximizar nesse momento seja isso daqui, ó. É a tranquilidade, o tempo que você passa com a sua família, certo? Então existem outras coisas a serem pesadas aqui também. No fundo, o que existe aqui nesse vídeo, o que existe aqui nessa ideia que eu tô trazendo, é que, partindo do pressuposto que a gente já consegue ter uma certa tranquilidade quanto ao dia de amanhã, né? Imagina que você já tem aí uma reserva de emergência de alguns meses, você já tem aí um salário que você não precisa se preocupar tanto com da onde que vai vir o seu próximo aluguel, sabe? E claro, esse é um ponto muito difícil de chegar pra muita gente, mas partindo desse ponto, se você chegou nesse ponto, esse vídeo se resume em pensar em como maximizar valor no longo prazo. É isso que tá sendo posto aqui, e a gente tá explorando maneiras de encontrar isso daqui, né? Porque eu acho que isso daqui é algo que poucas pessoas parecem estar pensando sobre. Talvez seja só impressão minha. Não sei, você que tá assistindo esse vídeo pensa muito sobre isso? Tô viajando totalmente aqui? Tô falando algo que todo mundo já sabe, todo mundo já pensa sobre isso? Não sei. E aqui, equity, né? É pensar aqui em valor, vai ser uma visão de longo prazo e nem todas as suas apostas vão dar certo, né? Eu falei aqui de você de repente aprender um ledger, aprender a montar um ledger. Pode ser que isso não tenha utilidade nenhuma na sua vida. Pode ser que você perdeu 3 semanas aprendendo isso daqui e foi tudo pro ralo, não valeu de nada. Pode ser que você perdeu 3 semanas tentando fazer SaaS e também tudo pro lixo, não foi de absolutamente nada. Pode ser que você aprendeu a mexer com cripto ali no código, foi tudo pro lixo. System design, você aprendeu, nunca passou numa entrevista de system design, tudo pro lixo também. Em algum momento você decidiu tentar aprender como é que serverless funciona e aí, pau, você encontrou um emprego numa empresa que paga super bem, que lida com serverless, que trabalha com algo que você se dedicou um tempo pra aprender. E esse daqui acabou compensando, enquanto todas essas outras coisas que você parou e sentou e estudou, pode ser que nunca se convertam em absolutamente nada na sua carreira. Então esse é um jogo que precisa ser repetidamente jogado, a gente precisa meio que ir tentando várias coisas e atirando para vários lados diferentes, e a gente precisa saber que muitas dessas coisas nunca vão se traduzir em possivelmente absolutamente nada. Mas eu acho que essa é uma aposta que, dado determinado momento, passa a valer muito a pena. Passa a valer muito a pena você não fazer nenhum freela que paga muito. Quer dizer, não que paga muito, né? Se pagar muito, você faz. Se não pagar tanto assim, de repente não é uma ideia muito boa, né? A não ser que você vá aprender algo com o seu freela. Mas não é algo que eu tenho olhado seriamente, não. Não pegar um segundo emprego que não vai te agregar em muita coisa, né? Se é um segundo emprego pra fazer 2 vezes o que você já faz, não acho que vale a pena. Agora, se é um segundo emprego pra fazer o que você de repente não faz, pode valer bem mais a pena. E de repente você usar o tempo pra aumentar a sua capacidade, pode valer mais a pena. Na verdade, não só a capacidade, né? Existem outras coisas que agregam muito valor que a gente não falou sobre. Eu falo sobre em vídeos mais no futuro, mas enfim, network é algo que agrega muito valor também. A gente tem aqui currículo, né? Um desenvolvimento orientado a currículo é sempre bom. E aqui a gente pode ir à loucura, né? Mas tenta dar uma pensada sobre isso, certo? Se você tiver, vamos supor, 10 horas que você já vai dedicar pra alguma coisa relacionada à sua carreira, qual coisa que pode de repente valer a pena? Qual coisa que pode de repente te colocar numa posição em que você vai conseguir ou demandar salários melhores ou criar coisas que gerem dinheiro? Isso é o que vale muito a pena pensar.